Imagina um cara de 20 anos. Ladrão, jogador compulsivo, bêbado. Preso várias vezes. Expulso de casa pelo próprio pai. Agora imagine esse mesmo cara décadas depois, cuidando de mais de 10.000 crianças órfãs, sem pedir dinheiro para ninguém, sem fazer campanha, sem abrir a boca para um ser humano sequer. Como isso é possível? Essa é a história de George Mueller. E eu te garanto, ela vai mexer com a forma como você enxerga fé, provisão e propósito. Vem comigo. George Mueller nasceu em 1805 na Prússia, atual Alemanha. E desde criancinha ele já mostrava para onde ia. Aos 10 anos, roubava dinheiro do próprio pai. Aos 14, era jogador profissional. Aos 16, foi preso por não pagar uma conta de hotel. Passou semanas na cadeia. Esse cara não tinha limite. Bebia, mentia, enganava. O pai tentou de tudo. Mandou ele para escolas rígidas, tentou disciplina, tentou amor. Nada funcionava. George só queria saber de festa, jogo e mulher. Aos 20 anos ele estava estudando teologia. Não por vocação, mas porque o pai achou que ser pastor dava dinheiro e status. George topou. Mas continuava vivendo a mesma vida. De dia estudava a Bíblia, de noite roubava e bebia. Até que um dia, um amigo convidou ele para uma reunião de oração. George foi, por curiosidade, talvez para rir um pouco. Ele entrou naquela casa esperando mais do mesmo. Gente religiosa fingindo ser santa. Mas o que ele viu foi diferente. Ele viu pessoas orando de verdade, chorando, cantando. Ele viu um amor genuíno, algo que ele nunca tinha experimentado. E pela primeira vez na vida, George Mueller sentiu vergonha. Vergonha do que ele era, do que ele tinha feito, de como ele tinha desperdiçado tudo. Naquela noite, ele se ajoelhou e pediu perdão. Ele não teve uma visão, não ouviu uma voz audível, mas algo dentro dele mudou profundamente. George Mueller decidiu viver uma vida diferente. E não foi fácil. Nos meses seguintes, ele abandonou tudo. As festas, os jogos, os esquemas. Os amigos antigos acharam que ele tinha pirado. O pai achou que era fase. Mas George não voltou atrás. Ele começou a estudar a Bíblia de verdade. Passou a orar de verdade. E quanto mais ele lia, mais uma pergunta martelava na cabeça dele. Será que Deus realmente responde oração? Não como teoria, mas na prática. No dia a dia. No mundo real. George queria testar isso.
Ele queria viver de um jeito que só fosse possível se Deus fosse real. Então ele tomou uma decisão radical. Nunca mais pedir dinheiro para ninguém. Nunca fazer campanha. Nunca mencionar necessidade financeira. Se Deus era real, Deus proveria. E foi aí que a jornada começou. Em 1832, George se casou com Mary. Eles foram morar em Bristol, na Inglaterra. Ele virou pastor de uma pequena igreja. Como quem revela algo chocante. E logo de cara colocou a regra em prática. Aboliu o salário fixo. Isso mesmo. Ele disse para a igreja: não me paguem salário. Se Deus quiser que eu viva, Ele vai tocar no coração de alguém para me sustentar. A galera achou loucura, mas George não voltou atrás. E sabe o que aconteceu? Deus proveu. Todo mês. Às vezes no último dia, às vezes no último minuto, mas sempre proveu. George anotava tudo num diário. Cada oração, cada resposta, cada provisão milagrosa. Mas ele não parou por aí. Caminhando pelas ruas de Bristol, George via crianças abandonadas. Órfãos sujos com fome sem futuro. Muitos deles viravam criminosos, prostitutas, mendigos. E o coração dele doeu. Ele pensou: e se eu cuidar dessas crianças? E se eu criar um orfanato? Mas sem pedir dinheiro, só orando. Mary apoiou. Os amigos acharam insanidade. Mas George começou. Em 1836, ele abriu o primeiro orfanato. Com 30 crianças. Numa casa alugada. Sem dinheiro no banco, sem patrocinador, sem governo. Só fé. E os milagres começaram. Teve dia que não tinha comida para o café da manhã. As crianças já estavam sentadas à mesa, pratos vazios. George orou: Pai, obrigado pelo alimento que tu vais nos dar. 2 minutos depois, bateram uma porta. Era o padeiro. Sr. Miller. Acordei de madrugada com peso no coração para fazer pão para vocês. Aqui está. Logo depois, bateram de novo. Era o leiteiro. Minha carroça quebrou bem na frente da casa de vocês. O leite vai estragar. Querem? Isso não aconteceu uma vez. Aconteceu centenas de vezes. George registrou mais de 50.000 respostas específicas de oração ao longo da vida. Mas não foi fácil. Teve noites que ele chorou. Teve dias que a provisão atrasou. Teve momentos de dúvida, de medo, de exaustão. Mas ele nunca abriu a boca para pedir.
Isso mesmo. Com o tempo, o orfanato cresceu. De 30 crianças para 300. Depois para 2000. Jorge construiu 5 prédios enormes, sem fazer uma campanha sequer. Como o dinheiro chegava, de formas inesperadas. Uma viúva vendia as joias e doava. Um comerciante sentia no coração e mandava uma quantia. Uma criança quebrava o cofrinho e entregava as moedas. Jorge nunca manipulou, nunca pressionou, nunca contou vantagem. Ele só orava. E Deus movia corações. Durante 60 anos, George Miller cuidou de mais de 10.000 órfãos. Alimentou, vestiu, educou. Deu dignidade. Deu futuro. E gastou o equivalente a milhões de libras. Tudo por meio de oração. Mas a história não termina aí. Aos 70 anos, Jorge poderia ter parado. Aposentado. Descansado. Mas ele não parou. Ele começou a viajar o mundo pregando. Foi para mais de 40 países. Pregou para mais de 3 milhões de pessoas. E continuou sem pedir dinheiro. Até o fim da vida. Ele viveu do mesmo jeito. Orando, confiando, provando que Deus é real. George Miller morreu em 1898, aos 92 anos. Milhares de pessoas foram ao funeral. Muitos deles ex-órfãos que ele havia resgatado. Agora pare e pensa comigo. Esse cara podia ter morrido ladrão, bêbado, preso, esquecido. Mas ele encontrou um propósito maior. Ele acreditou que Deus era real. E viveu como se isso fosse verdade. E mudou o mundo. Quantas vidas ele salvou? Quantas histórias ele reescreveu? Quantas pessoas ele inspirou? A história de George Miller não é sobre religião. É sobre fé verdadeira. É sobre viver o que você diz acreditar. É sobre confiar quando não faz sentido. É sobre orar quando não tem saída. É sobre acreditar que existe algo maior do que você. E olha, eu sei que você pode estar pensando: isso era naquela época, isso não funciona hoje. Será? Ou será que a gente parou de confiar? Será que a gente parou de orar de verdade? Será que a gente parou de viver uma fé que exige milagre? George Miller provou uma coisa: Deus responde oração. Não sempre do jeito que a gente quer. Não sempre no tempo que a gente espera. Mas Ele responde. E se você está passando por um momento difícil agora, se está sem saída, sem esperança, sem provisão, lembra de George Miller, o ladrão que virou santo, o jogador que alimentou milhares,
O homem que provou que fé move montanhas. Porque se Deus fez por ele, Deus pode fazer por você. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários qual é a oração que você está levando para Deus agora. E se quiser conhecer mais histórias de fé que transformaram o mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. A próxima história vai te surpreender ainda mais.